Neemias, capítulo 1, 1 a 11. Quem encontrou, diga eu encontrei. Não, para me convencer, diga de novo, eu encontrei. Diz assim, a palavra do Senhor Deus, eu faço a leitura em nome do Senhor Jesus. Palavra de Neemias, filho de Acalias. De quem que ele era filho? Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Por que eles passaram, irmãos? Não, irmãos, com mais convicção. Por que eles passaram? O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e me alegrei, e dei muita risada, e contei piada. E o que eu fiz, irmão? Não brinco mais. O que eu fiz, irmão? Chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que temem e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Diga eu. Diga eu de novo. E o meu povo, temos pecado. Agimos, diga agimos, de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes de parte do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era... O que eu era? Neemias, né? Fecha sua Bíblia. Me dê atenção aí por alguns minutos. E eu prometo para você que eu vou liberar você para ir comer aquela picanha mal passada que você deixou lá já preparada, só para pôr na churrasqueira. Se quiser me convidar, eu estou aberto para os convites. A parte da brincadeira, escute, quero lembrar você que serão 4 mensagens pregadas nesses 4 domingos seguintes. Então, começo hoje, na verdade, nós temos mais 3 mensagens. Nós vamos tratar durante esse mês sobre restauração. Isso é que nós vamos tratar durante o mês de setembro. Restauração está ligado a tudo o que possa estar desgastado. Na verdade, poderíamos usar reconstrução, mas vamos usar aí restauração para esse mês. Então está ligado a tudo que possa estar desgastado, ou que possa ter sido danificado, destruído na sua vida. De repente, durante a sua caminhada, alguma coisa se danificou, alguma coisa foi destruída, alguma coisa se desgastou, e aí nós vamos orar durante esse mês para que haja restauração. Isso pode estar relacionado à tua vida familiar, pode ser que de repente alguém aqui precisa de uma restauração no que está relacionado à sua vida familiar. Marido, casamento, filhos. Pode ser no emocional, de repente alguém está bem desgastado emocionalmente, e aí precisa de restauração. Pode ser nas finanças, quantas vezes passamos por problemas, as nossas finanças, elas entram em crise e precisa de restauração. Saúde, quanta gente precisa de restauração na saúde. Vida espiritual, pode ser também que seja incluído
E pode ser também que seja até no ministério, para alguém que, quem sabe, está aqui, está desgastado do que está relacionado à sua vida ministerial. Fato é que este mês é o mês que o Deus da restauração, ele vai se manifestar nesta igreja. Você não está com o mesmo entusiasmo que eu. O Deus da restauração vai se manifestar no nosso meio. E o texto que lemos mostra quando tudo começou, a restauração dos muros de Jerusalém. Sabemos que esses muros, eles foram restaurados. Se você ler o capítulo 6, versículo 15, nós vamos chegar lá ainda na sequência durante esse mês, mas lá diz assim, o muro ficou pronto, o que estava destruído, o que estava totalmente acabado, diz, o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Mas escute, o início dessa restauração não se deu com trabalho, mas sim com a visita de um irmão de Neemias. E este irmão de Neemias veio com a notícia do caos, da destruição que havia lá em Jerusalém. O irmão veio visitar outro. Você já recebeu visita de irmão? Quem já recebeu? Nossa, irmão, que isso? Quem recebeu visita de irmão, que levanta a mão? Espero que você vá visitar o seu irmão de vez em quando. Mas fato é que esse irmão chegou lá e conta aquilo que tinha acontecido. O caos que estava. Trouxe uma notícia triste. Isso comoveu Neemias profundamente. Este homem ficou profundamente abalado com o que ouviu. Escute, e a inquietação no coração dele o levou a fazer o que todos devem fazer quando há necessidade de restauração. Eu vou repetir, a inquietação no coração deste homem o levou a fazer o que todos devem fazer quando há necessidade de restauração. Por isso, durante esses dias, eu quero, junto com você, andar com Neemias. Vamos andar com Neemias, para aprender com ele o caminho da restauração. Quem foi usado por Deus para restaurar, pode nos ajudar no processo de restauração. Diga eu entendi, por favor. Então, nós vamos iniciar uma caminhada, vamos iniciar uma rota no caminho rumo à restauração. Então, vou falar sobre o caminho da restauração. O que eu vou falar mesmo, irmão? Você pode ser mais forte? Caminho da restauração. Ninguém pode dormir, porque você chegou aqui 11 horas hoje. Você já dormiu o suficiente. Caminho da restauração. Neste caminho, baseado aqui no texto que nós lemos na experiência de Neemias, escute, você não pode permitir que o conforto feche os teus olhos e não te permita ver as carências que estão em sua volta. De novo, o conforto não pode impedir você de ver as carências, as necessidades que estão em sua volta. Meus amados e meus queridos irmãos, e eu falo tremido para ficar mais fácil para aqueles irmãos que gostam de me imitar, escute, meus amados e meus queridos irmãos, o irmão de Neemias, chamado Anani, trouxe o repórter de Jerusalém. E a notícia era muito ruim. A destruição no que diz respeito ao material e no que estava relacionado ao povo. Ele diz, escute, que os muros estavam derrubados, estavam destruídos. As portas foram destruídas pelo fogo. O visual era horrível. Mas ele também diz, o povo passava por grande sofrimento e humilhação. E conforme nós sabemos, escute, aquele homem estava numa situação super confortável. Qual que era a situação dele? Como a tua, diga amém. Ele estava vivendo, escute, no palácio com todas as regalias. Tudo aquilo que tinha no palácio, ele desfrutava. Ele ocupava um cargo de confiança naquele contexto, naquele momento. Ele estava com o seu presente e o seu futuro garantido. Facilmente ele poderia ter virado as costas, facilmente poderia ter ficado indiferente àquela situação e continuado a desfrutar da sua vida confortável. Quando eu penso, e quando eu estou preparando a mensagem, eu viajo com o personagem. Fico pensando que, já estava lá naquela situação boa, e aí traz a notícia e fala, lembra da expressão, não posso falar que está transmitindo, né? Mas eu vou falar. Lembra da expressão, eu queco?
Quem lembra? Só os velhos. Eu Queco. Kiko. Kiko, Queco. Não quero saber. Esse problema não é meu. Eu estou numa situação muito confortável. Eu estou bem demais. Para que eu vou arrumar um problema agora? Para que eu vou me envolver com esse povo? Irmãos, escute, facilmente esse homem poderia ter ficado indiferente e desfrutando do conforto que ele estava. Mas ele não fez isso, porque ele foi movido por um sentimento chamado compaixão. Ele não fez isso porque ele não se deixou dominar pelo egoísmo. Ele entendeu que a bênção recebida deveria ser compartilhada. Ei, olhe para mim. Ele entendeu que a bênção recebida teria que ser compartilhada. Ele entendeu o que muitos precisam entender. Se a bênção não te torna um abençoador, você não entendeu nada de reino e nem de evangelho. E eu vou repetir pela importância: se a bênção que você recebe não te torna um abençoador, você não entendeu nada de reino de Deus e tampouco de evangelho. Meus amados e meus queridos irmãos, a igreja, especialmente a igreja do Ocidente, especialmente a igreja da América, ela desfruta de um grande conforto. Claro que desfruta. Vamos pensar no nosso conforto aqui. Aliás, que nós preparamos essa reunião também para que ela pudesse ser mais confortável, para que ninguém ficasse apertado nas cadeiras. Então abrimos um pouquinho mais de espaço. Pense bem, você chegou aqui e você está desfrutando de um ar-condicionado. Pense nessa igreja sem ar-condicionado. Pense nesses dias que deu 103 graus aqui na Flórida. Pense uma igreja sem ar-condicionado. É bom isso, irmão? É confortável? Se não for, manda desligar o ar-condicionado. É confortável ou não? É mesmo. Olha as coisas que nós temos aqui, a nossa estrutura. Você está aqui, as crianças estão desfrutando de um lugar especial para elas, toda preparada para os teus filhos. Pensa aqui, nós estamos, nosso culto aqui, desfrutando nesse telão, coisa bonita. O culto está sendo transmitido, aliás, vai aí meu abraço e as boas-vindas para quem está nos assistindo. Pense um pouquinho. Você veio de ônibus para a igreja hoje? Quem veio de carro, levanta a mão, eu espero que você tenha vindo. Escute, olha o conforto da tua casa. Claro que você pode estar passando por um momento, quem sabe, um pouco complicado, mas a maioria de nós, escute, essa noite tivemos um colchão delicioso para poder dormir e descansar. É verdade, não, irmão? Tudo isso faz parte. Escute, essas coisas não são pecado. Escute, conforto não é pecado. Diga amém, por favor. Senão eu vou orar para você perder. O conforto não é pecado. O conforto não deve deixar ninguém com peso de consciência. De novo, o conforto não deve deixar ninguém com peso de consciência. Mas o que não pode acontecer é permitir que o conforto te segue e não te deixe ver as necessidades de quem está em sua volta. E eu repito pela importância, o conforto não é pecado, mas o que não pode acontecer é você deixar que o conforto te segue, escute, não permita você ver as necessidades que estão em sua volta. Se você está aqui e você conquistou, você precisa olhar do lado e ver alguém que ainda não conseguiu conquistar e ser parte da vida desta pessoa. Se você está numa posição de destaque, deve lembrar que a igreja onde você foi plantado, em que você serve a Deus, tem carências aqui. E você, como um homem bem-sucedido, pode ajudar que a igreja resolva esses problemas. Se tudo está bem com você, está bem, irmão? Amém. Se tudo está bem com você, levanta a mão e diga graças a Deus. Mas lembre-se que tem pessoas doentes por aí, e que às vezes tudo que elas precisam, sabe do quê? É de uma visita e de uma oração. Vale perguntar aqui, nesse momento da mensagem, qual foi a última vez que você visitou alguém que estava doente? Qual foi a última vez que você orou por alguém enfermo? Porque às vezes está tudo bem conosco. Você está aí desfrutando de uma excelente saúde. Você não tem dor, você não tem dificuldade nenhuma. E às vezes você se esquece que às vezes tem alguém que está doente. E o que ele precisa, às vezes, uma pessoa precisa de uma visita e receber uma oração.
Se você está bem espiritualmente, falando, escute, que bom que você está desfrutando da comunhão com Deus, que bom que você está sentindo a presença do Espírito Santo, que bom que você está firme numa igreja, que bom que você está alimentado pela palavra, mas lembre que pode ter alguém que caiu, estava na situação que você está, essa pessoa caiu, não resistiu à tentação, desviou do evangelho, e essa pessoa, tudo que ela precisa é de uma mão que possa levantá-la. Escute, enquanto estamos aqui no conforto desse culto, tem pais que estão sofrendo com filhos drogados, que é uma tragédia maior que a droga quando entra dentro de uma casa. O alcoolismo. Enquanto nós estamos aqui no conforto desse culto, escute, tem famílias sendo destruídas. Ontem nós completamos 39 anos de casado com essa senhora. Parabéns para você por me aguentar durante esses 39 anos. Eu só estava, sabe que só estava te testando, eu tinha lembrado no nosso aniversário. Isso é um assunto depois nós conversamos. E aí você está bem na família. Que bom! Que bom que você tem uma esposa, que tem harmonia na tua casa, que o teu casamento é bom, que você pode reunir na mesa com os teus filhos para almoçar, para conversar. Que ótimo isso! Mas enquanto nós estamos aqui, tem famílias sendo destruídas. Tem casais que estão à beira do divórcio. Tem gente que amanheceu com a vida desgraçada. Escute, enquanto nós estamos no conforto desse culto, sabe o que pode estar acontecendo? Alguém que não tem trabalho amanhã. E não sabe o que vai fazer, porque precisa pagar o aluguel, precisa pagar as contas, e não sabe se vai trabalhar amanhã. É gente que está em pânico, em desespero, porque tem um problema financeiro. E eu sei que você não foi chamado para resolver o problema. Você não pode, nem foi chamado para resolver o problema do mundo. Mas você pode ajudar alguém que está próximo. Você pode ajudar esta igreja, para que esta igreja possa ajudar mais pessoas. Então, irmãos, nesta manhã, como Neemias, saia da tua zona de conforto. Deixe que Deus te use como instrumento na vida daqueles que estão sofrendo, passando por humilhação. Escute isso, irmão. No reino, tudo é semente. Ei, olha para mim. No reino, tudo é semente. E quando você lança uma semente na vida de algum necessitado, quando você ajuda alguém entendendo que é uma semente, não tenha dúvida que você vai receber esta colheita. Você semeia na vida de alguém e Deus é poderoso para retribuir e para fazer com que você colha muito mais. E se você entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Estamos falando aí do caminho da restauração. Do que estamos falando, irmão? Caminho da restauração. Este caminho passa pela comoção íntima, interna. Essa comoção, por vezes, precisa se exteriorizar. E eu explico para você na sequência. O que vemos foi um homem extremamente comovido com uma situação. Ele viu, escutou, soube o que estava acontecendo, ele se comoveu. A sua comoção o levou a chorar, você viu a sequência, chorou, sentou e chorou. A sua comoção o levou a lamentar. A sua comoção o levou a jejuar. A sua comoção o levou a orar. E todas essas reações de Neemias poderiam ser um tema para a gente pregar aqui, já que todas são importantes. Mas eu quero dar destaque ao choro deste homem. De novo, o que eu quero destacar aqui é o fato dele sentar e chorar. Porque as lágrimas, meu amado, meu querido irmão, elas refletem a dor da alma. As lágrimas são a expressão externa daquilo que está acontecendo dentro de alguém. As lágrimas são um sinal visível de quebrantamento. Claro que as lágrimas podem ser a demonstração de outras emoções, e nós entendemos isso. Mas no nosso caso, o que nós estamos tratando aqui é lágrimas de tristeza. Agora preste atenção. Elias não chorou por falta de dinheiro. Porque esse não era o seu problema. Ele tinha dinheiro, ele trabalhava para o rei e ele tinha condições financeiras. Você já chorou por falta de dinheiro, irmão? Quem já chorou? Eu já chorei. Parece que fui só eu nesta igreja. Quem já chorou aqui? Levanta a mão. Passando um perrengue, uma situação complicada, sem dinheiro, às vezes até para pagar o aluguel. Mas escute, ele não chorou por falta de dinheiro.
Ele não chorou porque estava longe da mulher amada, né? Eu sei que estou pregando para gente aqui que de repente, né, está aí longe de que a pessoa que ama. E eu já chorei, nós namoramos, e agora precisamos acertar com a minha sogra. Não deixou ela ficar lá na minha cidade, levou ela, e eu fiquei naquela fase de namoro, não sei quantos meses fiquei longe, e pensa num namorado que chorou. Mas Neemias não estava chorando por quem ele amava. Neemias não estava chorando, Rogério, porque ele viu um filme triste. Tem gente que chora, sem mencionar nomes hoje, mas tem gente que chora. Eu já fiquei na frente da televisão, olhando a minha esposa e a minha filha assistir um filme. E eu sabia o que estava acontecendo no filme sem olhar para a televisão. Porque eles faziam assim, ó. Eu sabia o que estava acontecendo no filme. Escute, tem gente que chora por um filme, mas Neemias não estava chorando. Ele não estava chorando porque o seu time perdeu. Tem gente que chora. Aliás, tem gente que só vive chorando porque o time dele só perde. Eu não tenho culpa de torcer para esse time ruim. Problema seu. Mas escute, não era este caso. Escute isso, meu amado, meu querido irmão. Ele chorou pela destruição que o inimigo tinha feito na cidade de Deus. Ele chorou pela destruição que o inimigo tinha causado no lugar que era o centro da adoração. Irmãos, queridos e amados, eu não sou um motivador de tristeza. Eu não sou um alimentador de melancolia. Mas quero lembrar os queridos irmãos que o choro, as lágrimas, além de exercer uma função terapêutica, tem o poder de tocar o coração de Deus. De novo, ela exerce. Se você ler um pouquinho hoje, não precisa nem ir para a faculdade. Abra o Google e você vai ver. Ela exerce uma função terapêutica do desabafo. Mas além disso, as lágrimas, elas têm o poder de tocar o coração de Deus. Você está diante de um homem que sabe, tem autoridade para falar isso. Eu tenho alguns lugares específicos que eu oro aqui nessa igreja. Quantas vezes eu coloquei meu joelho aqui nesse lugar e derramei lágrimas. Escute, chorei. Quantas vezes, como uma criança chora, eu me derramei na presença de Deus e orei, e chorei, e derramei lágrimas. E olhe para mim, e todas as vezes que eu chorei na presença de Deus, oh, aleluia, o Senhor foi poderoso e ouviu as minhas lágrimas e me deu a vitória. Você lembra de Agar? A mãe desesperada, que estava vendo o seu filho morrer no deserto. Para um pouquinho comigo e pensa. Uma mãe com um filho, um menino, solta o menino e vai para um outro lugar chorar. E a Bíblia diz que enquanto o filho estava chorando, ela recebe a visitação de um ser celestial, um anjo. E sabe o que o anjo diz para aquela mulher naquele momento de lágrima? Está lá em Gênesis 21, 17, diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Está chorando, irmãos! Às vezes você chora e ninguém vê. Às vezes você chora nos cantos. Às vezes você chora durante as madrugadas e fala, ninguém está vendo. Oh, aleluia. Eu gosto de pensar que Deus ouviu o choro do menino e Deus vai ouvir as tuas lágrimas. Oh, aleluia. Lembra de Ezequias? E aí nós temos que falar com a pastora Silva, pregou recentemente sobre ele, e ela pode dar uma resposta. Mas escute, aquele homem estava condenado a morrer. E ele chega na sua casa, e o texto bíblico diz que ele vai na busca de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, quando ele estava chorando. Deus disse, usando o profeta Isaías, disse, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Amém. Tem lágrima aí? Tem lágrima aí? Eu não sei. De repente você não está nem expressando. Eu quero que você saiba de uma coisa. O nosso Deus é o Deus que ouve as nossas lágrimas. De novo, eu não sou um motivador do choro. Mas se você tem um problema, uma aflição no coração, está aí segurando o choro, quem sabe há um nó na tua garganta e você não quer chorar, escute,
Deixe que Deus, nesta manhã, veja as tuas lágrimas. Quem sabe estou pregando para alguém que o inimigo tem causado um estrago na sua vida, em alguma área, e você, aquilo que você está vendo não é aquilo que você gostaria de ver. Oh, chore nesta manhã na presença de Deus. Não tenha medo, não tenha timidez, porque o que vê as tuas lágrimas é aquele que será o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então veja, preste atenção, tem tristeza aí? Oh, aleluia! Se você quiser expressar, expresse, porque o meu Deus é o Deus que vê e que ouve as nossas lágrimas, e Ele vai se levantar em nosso favor. E se você crê nessa palavra, aplauda forte o nome do Senhor. Quem está entendendo e está acordado, levanta a mão direita e diga, estou entendendo e estou acordado. Estamos falando do caminho da restauração. Este caminho da restauração, ele passa pelo reconhecimento e confissão do erro ou confissão do pecado. Eu repito, no caminho da restauração, ele passa pelo reconhecimento e a confissão do pecado. Meus amados e meus queridos irmãos, o restaurador Neemias faz uma oração extraordinária. E nesta oração consta o reconhecimento e a confissão de pecado. E eu vou ler a oração novamente para você. Diz assim, confesso os pecados que nós, diga nós, os israelitas temos cometido contra ti. Agora preste atenção, diz, sim, diga eu. E ele fala, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Preste atenção o tempo dos verbos e a forma que ele trata isso aí. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Ele reconhece, confessa e se inclui como culpado. Estamos falando de um homem que assume e não transfere responsabilidades. Ei, olha para mim, um homem que assume e não transfere responsabilidade. E conforme nós sabemos, Deus responde à sua oração. Queridos irmãos, reconhecer e confessar tem um poder restaurador muito grande, extraordinário. Vou repetir, reconhecer e confessar tem um poder restaurador extraordinário. Isso se dá no âmbito físico e também no espiritual. Por exemplo, a restauração de uma falência, de uma crise financeira, por vezes precisa passar pela confissão e o reconhecimento de erro, sem transferência de responsabilidade. Ei, sem transferência de responsabilidade. Tem crise financeira, precisa ser restaurado financeiramente, para de transferir responsabilidade. Porque algumas pessoas entram em crise financeira e logo apontam o dedo para alguém. No casamento, nós estamos nessa situação porque a culpa é tua, porque a culpa dos filhos, porque a culpa do patrão. Não, irmão, para de transferir responsabilidade. Nós precisamos assumir, confessar, errei, e agora precisa de restauração. A restauração de uma crise no casamento, de repente precisa passar aí pelo reconhecimento e confissão, sem transferência de responsabilidade. Ei, olhe para mim. Alguns casais nunca resolvem os seus problemas. Sabe por quê? Porque não assumem. Não, a nossa crise é culpa do marido, é tua culpa. A mulher diz para o marido. E aí o marido diz para a mulher, não, nós estamos nessa crise de casamento, é culpa tua. É culpa dos filhos. E a crise vai se avolumando, e o casamento, a família vai para a destruição, porque alguém não tem coragem de se ajoelhar e falar, Senhor, escuta, estou reconhecendo, a culpa é minha, quero restauração. A restauração, por vezes, no relacionamento pai e filho, ela não se dá porque o pai acusa o filho e o filho acusa o pai, e não há um reconhecimento de culpa e uma confissão de pecado. Não, se o meu relacionamento com meu pai não está dando certo, eu sou o culpado. Eu preciso acertar. Senhor, eu estou aqui para confessar, fui um mau filho. Senhor, eu estou aqui para confessar, sou eu que tenho errado como pai, não é o meu filho. E não há restauração, porque escute, o que acontece é uma transferência de responsabilidade.
A restauração por uma crise emocional, pessoas que estão por aí vivendo uma crise emocional, por vezes precisa passar pela confissão e o reconhecimento de erros sem transferência de responsabilidade. E eu não posso deixar de destacar aqui as crises na vida espiritual. Ei, olhe para mim, levanta a tua mão e diga, eu estou escutando, pastor. Escute, o esfriamento, o distanciamento de Deus, o desânimo pelas questões do reino de Deus, a apatia pela igreja, pela sua obra, por vezes precisa passar pela confissão e o reconhecimento de erros sem transferência de responsabilidade. Irmão, são 32 anos pastoreando essa igreja. E quantas vezes eu vejo as pessoas, escute, sendo destruídas espiritualmente, se distanciando de Deus, e quando você questiona elas, não, a culpa é do pastor. Diga que a culpa nunca é do pastor. Diga, me ajude, irmão, diga não. A culpa é do pastor. Não, a culpa é do meu líder. Não, a culpa é da igreja. Não, eu não vou mais na igreja porque alguém me tratou mal, porque olharam torto para mim, porque não me cumprimentaram, porque fizeram isso, fizeram aquilo, não me deram oportunidade. E as pessoas estão sempre transferindo residência e a sua vida espiritual indo à falência, ausência da presença de Deus. Oh, aleluia. Mas nesta manhã Deus está falando aqui. Oh, você não entendeu, Deus está falando aqui. Oh, aleluia. E você vai ser restaurado. Se tem alguém fraco na fé, vai reconhecer, vai confessar, e Deus vai te restaurar. E se você crê nessa palavra, aplauda forte o nome do Senhor. Preste atenção. Neemias disse, Senhor, nós erramos. Eu e o teu povo errou. Eu e o teu povo errou. Eu não sei, mas eu queria te dar a oportunidade para agora, neste momento. Enquanto você está ouvindo esta palavra, você que precisa de restauração em algum momento, numa área da sua vida, por que você agora não fecha os teus olhos? Não, Senhor, eu errei. Eu preciso de restauração. Senhor, não vou culpar ninguém porque eu estou falido financeiramente. Eu não vou culpar ninguém, Senhor Deus, porque o meu casamento está ruim. Eu não vou culpar ninguém porque o meu relacionamento com os meus filhos está ruim. Eu não vou culpar ninguém, Senhor Deus, porque eu estou frio espiritualmente, porque eu estou desistindo da igreja, porque eu estou abandonando a minha fé. Eu não vou culpar ninguém. Porque nesse momento você não fala, Senhor, sou eu. Oh, Senhor, me ajuda. Senhor, eu confesso que eu tenho errado. Senhor, eu estou na tua presença reconhecendo, meu amado, meu querido irmão, o reconhecimento, escute a confissão, move o braço de Deus e você vai ser restaurado nesta manhã. Escute, levanta a tua mão e diga glória a Jesus. Deus está nesse lugar. Amém. Levante a tua mão e diga graças a Deus. Graças a Deus. Quero terminar esta primeira mensagem dessa série dizendo o seguinte: os muros foram restaurados. Preste atenção, os muros foram restaurados. Mas o início não se deu com trabalho braçal. Eles não levaram um martelo em primeira mão. Não tinha martelo. Não tinha marreta. Não tinha nada de ferramenta manual. Mas se deu com a busca de Deus. Neemias sabia que a força do braço, que as habilidades, as estratégias humanas que eram necessárias e que seriam usadas, poderiam falhar. Por isso, em primeiro plano, ele foi buscar ajuda de Deus. Neste mês, irmãos, nós estamos declarando o mês da restauração. Amém. Mês da restauração. Estou crendo que haverá um mover restaurador de Deus aqui no nosso meio. Eu não sei qual é a área que você precisa de restauração, mas escuta um profeta de Deus. Vai ser restaurado. Nossa, esse lado está fraco. Eu não sei a área que você está buscando restauração, mas escuta um profeta de Deus. Vai ser restaurado. Amém. Esquerda, eu não sei qual área que você está precisando de restauração. Escuta um profeta de Deus. Vai ser restaurado. Amém! O meio. Eu não sei a área que você está buscando uma restauração. Cada um de nós sabe a área que está desgastada.
A área que quem sabe até destruída. Aquela área que quem sabe você está vivendo aí momentos complicadíssimos. Escute, este mês vai haver restauração. Amém! Lelê, se caprichou. Escute, como que começou a restauração na vida de Neemias? Buscando a Deus. Não espere uma mágica. Não vai haver uma fada. Não vai haver o gênio da lâmpada. Mas se você buscar a Deus, a partir... Oh, sinto Deus nesse lugar. Deus nesta manhã vai começar a dar sinais para você de que vai haver restauração. Aleluia. Quero desafiar você a buscar a Deus. Feche os teus olhos. Você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar buscando restauração. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, não estou precisando de nada. Está bem na minha casa. O casamento está uma lua de mel. Nunca tive problema. Estou bem, meus filhos. E pastor, para que restauração? Finanças. Com dinheiro sobrando na conta. Com saúde. Não tem problema nenhum, pastor. Restauração do quê? Porque se você não está precisando de nada, sabe de uma coisa, tem gente do teu lado que precisa ser restaurada. Tem gente que esta noite não conseguiu dormir, porque as suas emoções estão à flor da pele. Tem gente entristecida por situações. Tem gente aqui que quem sabe está passando por uma luta. Tem gente aqui que precisa de restauração na sua saúde, doente. Não para de tomar remédio. O médico já disse que quem sabe não tem mais condição. Escute, tem gente precisando de restauração. O que a igreja tem que fazer? Buscar a Deus. Fecha os teus olhos. Eu não tenho muito tempo, mas eu queria pedir que você levantasse a tua mão agora e começasse a orar por restauração. Comece a orar. Comece a orar por restauração. Enquanto os obreiros se posicionam para a Santa Ceia, comece a orar. Irmão, não é assim que ora. Eu vou ensinar um pentecostal a orar. Vou ensinar você. É assim: Senhor, nós queremos restauração nesta igreja. Senhor, tem um irmão aqui do meu lado, eu não conheço, mas precisa de restauração. Dá para você orar assim como o pentecostal, irmão? Levante a tua mão e comece a orar agora. Eu não consegui motivar você, e você não abriu a tua boca. Levante a tua mão lá atrás. Comece a orar por restauração. E restaura casais, restaura a família, restaura, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, as finanças. Comece a abrir a boca agora e ore, irmão. Ore, ore, ore. Precisamos de restauração neste lugar. Isso é o teu melhor? Isso é o teu melhor? Você pode orar mais forte. Senhor, restaura vidas aqui. Restaura a pessoa. Senhor, eu ministro para um povo que eu não conheço, que está me vendo, ó Deus, na transmissão, Deus. Tem gente na sua casa que acordou hoje nas lágrimas, está chorando. Tem gente aqui nesse ambiente, Pai amado, que quem sabe não conseguiu dormir esta noite. Tem pessoas que precisam de restauração. Senhor, nós clamamos, chamamos pelo Deus restaurador. Se manifesta aqui, traga restauração. Isso é para a glória do Teu nome. Senhor, restaura, restaura, restaura. E restaura, Deus, para a glória do Teu nome. Senhor, eu quero declarar que hoje o Senhor já começa a se manifestar aqui. Ó Deus, se isso vai retornar na glória para o Teu nome, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso forte para o Senhor Jesus. Permaneça em pé. Nós vamos passar para essa cerimônia tão importante, que é a cerimônia da Santa Ceia. Eu quero ler o texto que nós lemos todos os meses, que foi o que Paulo ensinou aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, do jeito que nós vamos fazer aqui, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E ele diz: façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele
que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu não quero entrar em detalhes, dar maiores explicações, até porque é uma cerimônia mensal. Você já sabe quais são as tuas responsabilidades. O que eu queria pedir é que você fechasse os teus olhos agora e se colocasse, se apresentasse diante do Senhor. Escute uma coisa que eu quero dizer para você. Participar da ceia em pecado é complicado, traz consequências. Mas não participar é desobediência, porque é um mandamento, é um ensino de Jesus. Então eu queria pedir que você se colocasse diante do Senhor agora e pedisse misericórdia de Deus, para que você possa de forma digna. Não há pecado maior que o amor e o poder perdoador de Jesus Cristo. Então feche os teus olhos, se coloque diante do Senhor, para então podermos participar da Santa Ceia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Senhor, nós apresentamos, Pai, este alimento na Tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe, Pai, este alimento, Senhor, que simboliza o Teu corpo, Pai, que foi moído, Senhor, em favor de nós, Pai. Senhor, foi porque o Senhor se entregou, Pai, pelas nossas vidas que nós podemos, Pai, Senhor, nesta manhã como igreja nos reunirmos na Tua presença e participar desta ceia, Pai. Senhor, eu venho colocar, Pai, cada um, Senhor, que vai participar nas Tuas mãos. Senhor, a Tua palavra nesta manhã falou conosco sobre restauração, que ao participarmos, Senhor, da Tua ceia, o Senhor venha restaurar, Pai, todas as áreas, Senhor, que há necessidade de ser restauradas, Senhor, na vida de cada um nesta manhã, Pai. A Tua presença, Pai, somos gratos por participar desta ceia, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." A igreja pode se assentar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto